E aí, gente boa! Meu nome é Gustavo, estamos aqui nesse estúdio cozinha, abrindo o apetite de vocês para o conhecimento. O cardápio dessa vez será mais um dos líquidos do nosso organismo. Vamos conhecer a substância que irriga o nosso sistema nervoso central, o líquido cefalorraquidiano, ou fluido cérebro-espinhal, ou para os mais íntimos, líquor. Vocês sabem como fazer uma contagem dos elementos do líquor? É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. Espero que vocês aproveitem muito o conteúdo desse material. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e é importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Bom, vamos iniciar conversando brevemente sobre a formação e a fisiologia do líquor. Ele foi observado pela primeira vez em 1764 por Domenico Cotugno. O fluido cefalorraquidiano, ou o líquor, é o terceiro principal fluido do organismo. Constitui um sistema fisiológico de suprimento de nutrientes para o tecido nervoso, de remoção também dos resíduos metabólicos e de produção de uma barreira mecânica de amortecimento dos traumas ao cérebro e à medula espinhal. É produzida uma quantidade aproximadamente de 20 ml desse fluido por hora nos plexos coroidais, quantidade essa reabsorvida pelos vílos aracnoides para manter um volume total de 140 a 170 ml nos adultos e de 10 a 60 ml nos recém-nascidos. Vejam bem esse volume nos recém-nascidos e vejam então qual é a importância de não desperdiçar absolutamente nada desse material, principalmente em recém-nascidos. A produção do líquor nos plexos coroides é feita por filtração sob pressão hidrostática, através da parede dos capilares coroides e por secreção com transporte ativo pelas células epiteliais coroides. As junções estreitamente ajustadas entre as células endoteliais dos capilares e dos plexos coroides restringem a entrada de macromoléculas, como as de proteínas, lipídios insolúveis, substâncias ligadas a proteínas séricas. Logo, a composição química do líquor não se parece muito com a de um ultrafiltrado do plasma. Coleta de amostra. O líquor é normalmente colhido por punção lombar, sem anticoagulante, entre a terceira, a quarta ou a quinta vértebra lombar. Embora não se trate de um procedimento complicado, ele requer certas precauções, que compreendem a medida da pressão intracraniana e o emprego de técnica cuidadosa para evitar a introdução de infecção ou provocar uma lesão no tecido neural. As amostras geralmente são colhidas em 3 tubos estéreis, marcadas de 1, 2 e 3, na ordem que são obtidas. A identificação do material deve também conter o nome, número do registro do paciente e data da coleta. O tubo 1 é usado para análises bioquímicas e sorológicas. O tubo 2 é usado para microbiologia. E o tubo 3 é usado para contagem celular, por apresentar a menor probabilidade de conter células introduzidas acidentalmente no procedimento de punção espinhal. Se possível, retira-se mais um 4º tubo para repetir a microbiologia, uma vez que esse terá menos probabilidade de conter contaminantes cutâneos. O fluido em excesso, ou seja, o material que sobrar, não deve ser jogado fora até que ele não tenha mais uso nenhum. Caso a amostra tenha sido coletada em apenas um único frasco, ele deve ser enviado na seguinte ordem. Primeiro, o setor de bacteriologia, em seguida, o setor de hematologia e, posteriormente, ao setor de imunoquímica e bioquímica.
Vejo que nesse caso a ordem não segue como a tradicional. As amostras destinadas a outros testes bioquímicos e sorológicos, além dos já realizados, elas devem ser congeladas e os tubos de hematologia somente refrigerados e os de microbiologia, então, são mantidos à temperatura ambiente. Em relação ao transporte da amostra, a amostra coletada deve chegar ao laboratório o mais rápido possível, no máximo em 2 horas, pois após esse tempo pode ocorrer degradação ou até mesmo alterações morfológicas de hemácias, leucócitos ou outro tipo celular, diminuição da glicose ou aumento de concentração de proteínas e de bactérias. Se isso não for possível, pode-se realizar a fixação da amostra com formalina, na proporção de 1:1. Entretanto, esse método não deve ser rotineiramente executado. A temperatura de transporte e armazenamento do líquor nativo deve estar entre 5 e 12 graus, para minimizar danos às células. Temperaturas muito baixas podem conduzir uma lise pelo frio e temperaturas mais altas podem acelerar mecanismos catabólicos degenerando células. Vamos ver o preparo dessa amostra. No setor de citologia ou hematologia, a amostra do líquor deve ser fresca e centrifugada para uma análise visual, e fresca não centrifugada e devidamente homogeneizada para a contagem de leucócitos e hemácias em câmara. Para a confecção da lâmina, deve ser utilizada a amostra total ou sedimento obtido por centrifugação em baixa rotação. A preparação da lâmina deve ser rápida, já que as células se deterioram rapidamente em virtude do líquor não ser um meio apropriado para a manutenção e viabilidade de células. O pH elevado e a baixa pressão oncótica fazem com que algumas células inchem e lisem e outras se tornem de repente irreconhecíveis. Então, se a amostra apresentar uma celularidade muito alta, ela deve ser diluída em solução salina, que é o cloreto de sódio 0,9%, de modo que as células da amostra tenham um espaço adequado para se espalharem e formarem uma monocamada na superfície da câmara com uma sobreposição mínima para facilitar a leitura. Em função da metodologia de preparação de lâminas, a centrifugação, a adesão artificial que ocorre entre as células, que é um fenômeno comum, não deve ser interpretado de forma errônea como um grupamento de células tumorais, ou no caso de monócitos cercados por diversos eritrócitos, como se fosse um estágio inicial de eritrofagocitose. Em relação ao exame físico, a observação visual da coloração e do aspecto do líquor é a etapa inicial da análise e pode fornecer importantes informações diagnósticas. O líquor, em condições normais, é incolor, como água de rocha. Porém, em condições patológicas, pode apresentar alterações na coloração. A coloração deve ser registrada antes e depois do processo de centrifugação. A amostra é considerada xantocrômica quando, após centrifugação, tem uma tonalidade que varia entre o rosa, o amarelo ou laranja, o que ocorre pela presença de hemoglobina, devido à hemólise, ou pelas presenças elevadas de proteínas ou bilirrubina. A possibilidade de outras substâncias, como iodo, caroteno, melanina, também deve ser considerada. Em recém-nascidos, principalmente os prematuros, é comum observar xantocromia em virtude da imaturidade da função hepática. No momento da punção, podem ocorrer alguns traumas que provocam sangramento, que, se não for analisado cuidadosamente, pode provocar um erro de diagnóstico, pois a amostra torna-se semelhante à amostra hemorrágica subaracnoide. Entre os procedimentos utilizados para distinguir um acidente de punção e de uma hemorragia subaracnoide, há um método de coleta em 3 tubos,
né, o da pressão inicial e da inspeção visual da amostra pós-centrifugação, que nesse caso se torna límpida. O aspecto da amostra deve ser observado em local com boa iluminação e pode ser definido como límpido ou cristalino em casos de líquor normal ou com celularidade de até 200 leucócitos por microlitros ou 400 hemácias por microlitro. Ou como opaco, turvo, leitoso em virtude de presença de células sanguíneas, micro-organismos, taxas elevadas de proteínas ou lipídios. A formação de coágulo também deve ser registrada e observada em amostras de pacientes com acidente de punção, um bloqueio espinhal completo, que a gente chama de síndrome de Frohan, e meningite tuberculose suporativa. Esse coágulo, né, pode interferir na exatidão das contagens de células por capturarem algumas células inflamatórias. Então vamos ver a contagem global de células. A contagem global de leucócitos e hemácias da amostra pode se realizar em qualquer tipo de câmara de contagem. A câmara de Neubauer é uma tradicional em laboratórios. Porém, rotineiramente se utiliza a câmara de Fuchs-Rosenthal, que é mais específica para esse tipo de contagem. Ela tem uma altura de 0,2 milímetros, uma área de 16 milímetros quadrados, um volume total de câmara de 3,2 milímetros cúbicos. Ela é dividida em 16 quadrados ou quadrantes, que são subdivididos em 16 quadrados menores cada um deles. Sendo que o procedimento para a contagem global de células varia de acordo com a celularidade da amostra. A tabela ao lado vai descrever o procedimento de contagem, quanto a celularidade varia de baixa até alta para hemácias. Para a diferenciação de hemácias, leucócitos, células teciduais durante a contagem de Fuchs-Rosenthal, é lógico que a gente precisa conhecer as características de cada uma dessas células, né? Os eritrócitos se apresentam como um contorno irregular com halos e centro de célula limpo. Projeções finas e pontudas podem aparecer no caso estiverem crenados. Os leucócitos, por sua vez, têm um aspecto granular e são levemente refringentes. Pode também ocorrer a presença de células teciduais, que são geralmente grandes, granulares e com contorno irregular, as quais não devem ser incluídas na contagem, assim como as células lisadas. Caso tenha ocorrido acidente de punção no momento da coleta, deve ser realizada a correção de contagem celular através de cálculos. Inicialmente, calcula-se a quantidade de leucócitos introduzidos na amostra em virtude do acidente puncional, multiplicando-se o número de leucócitos no sangue, obtido no hemograma, pelo número de hemácias presente no líquor e dividido pelo número de hemácias presentes no sangue, também obtido no hemograma. O resultado é subtraído no número de leucócitos obtidos na contagem, obtendo-se assim o valor corrigido de leucócito na amostra. O sangue periférico introduzido no líquor após uma punção traumática resulta em um aumento artificial da contagem global de leucócitos na proporção de 1 leucócito para 500 a 1000 hemácias no líquor. Esse fator de correção é bem preciso, desde que a contagem de leucócitos oriundos do sangue periférico não seja extremamente alta ou baixa. Então, como metodologia, inicialmente, a câmara de Fuchs-Rosenthal, assim como a de Neubauer, ela é uma câmara preparada com área para 2 pacientes, ou seja, a gente analisa um paciente na área de cima outro. Mas é adequado que o paciente seja repetido nas 2 áreas. Por que isso? Porque de repente ajuda a visualizar alguma célula neoplásica que talvez não tenha aparecido num dos campos de visualização de uma das câmeras, mas pode aparecer na outra, assim como algumas outras células fúngicas. Depois,
a gente vai focar com a objetiva de 10 vezes para ter uma visão geral da distribuição do material. E o que a gente vai ver? A gente vai ver esses 16 quadrados, tá, com as suas subdivisões e, obviamente, as células dentro, o conteúdo dele dentro. Quando a gente troca para o objetivo de 40 vezes, a gente vai estar visualizando apenas um dos 16 quadrantes e dentro de um desses vai ter mais 16 quadrados. A partir daí que a gente vai iniciar a contagem. É nessa objetiva que a gente vai diferenciar leucócitos, hemácias, células neoplásicas ou os elementos fúngicos. E todos os elementos devem ser contados nos 16 quadrantes. 16 quadrantes significa nesses 16 quadrados e nos outros 16 que ainda tem na lâmina. Tá? Para fazer a correção do volume, então, depois a gente só usa o 3,2 milímetros cúbicos para o ml. Tá? Então, a regra de contagem é a seguinte. Nessa ilustração que tem aí do lado, os pontos vermelhos representam hemácias e os pontos pretos representam leucócitos. E a linha amarela delimita os campos que não serão contados. Ou seja, se tiver hemácias ou leucócitos em cima dessa linha, não conta. Mas se tiver hemácias e leucócitos em cima da outra linha, onde não seria a linha vermelha, óbvio que eles vão ser contados. Tá? Quando se mudar de campo, se permanece sempre a mesma orientação da linha amarela, não contando, e das linhas que estão livres, contando. Tá? Então, nesse exemplo, o que a gente tem aí são 6 hemácias, 11 leucócitos. Então, após contar a câmara de forma global, a gente divide por 3,2, que é o volume da câmara, e a gente vai ter o resultado em milímetros cúbicos ou microlitros. As diluições para as contagens celulares totais são feitas com solução salina normal, misturada por inversão, colocada num hemocitômetro e com uma pipeta de Pasteur. Né? No final, também a gente divide por 3,2, só que a gente não pode esquecer de multiplicar pelo fator de diluição do hemocitômetro que foi utilizado. A contagem diferencial. Uma vez descoberto que o líquor tem células, né, as identificações dos tipos de células presentes é de grande valor diagnóstico. A contagem diferencial deve ser feita em um esfregaço corado e não a partir daquelas células que estavam presentes na câmara da contagem. Para garantir que haja um número máximo de células disponíveis para o exame, a amostra então deve ser concentrada antes da preparação de esfregaço. E os métodos existentes para a concentração da amostra são a filtração, a citocentrifugação, a centrifugação comum e o uso da câmara de Suta. A maioria dos laboratórios não tem uma citocentrífuga, então elas vão fazer uma concentração de amostras ou com centrifugação comum ou na câmara de Suta. Na centrifugação comum, a amostra vai ser centrifugada por uns 5, 10 minutos e o líquido sobrenadante é removido e guardado para os outros exames. A lâmina é feita com um sedimento então suspenso ou ressuspenso, deixado secado ao ar e corado com a coloração de Wright. A câmara de Suta, né, essa mostrada no slide, é utilizada para sedimentação gravitacional acelerada, né, através de um sistema de filtros de papel. Então, a gente vai botar a lâmina, vai botar uns filtros de papel com uma abertura um pouquinho menor do que o cilindro do meio da câmara de Suta, né? E isso é rosqueado e pressionado sobre a lâmina. Tá? E ali dentro a gente coloca então em torno de alguns microlitros de líquor. O papel absorve a parte líquida e as células ficam concentradas na lâmina. Isso proporciona um preparado celular de muito boa qualidade.
Então, quando se faz a contagem diferencial, a gente conta 100 células, que vão ser classificadas e registradas em termos de porcentagem, e se por um acaso, ainda assim, a contagem celular for baixa e não for possível encontrar 100 células, a gente só registra o número de tipos celulares encontrados. Bom, vamos ver o significado das células normais, né? Os elementos encontrados no líquor normal são principalmente mononucleares, uma concentração menor que 5 por milímetros cúbicos, e basicamente polimórficos nucleares que tendem a ser zero, né? Ou seja, inferior a 1 por milímetro cúbico. A presença de um número elevado dessas células células normais, é obviamente considerado anormal. Assim como o achado de leucócitos imaturos, eosinófilos, plasmócitos, macrófagos, histiócitos, né, de células teciduais ou células neoplásicas. A contagem diferencial do líquor está associada, na maioria das vezes, ao seu papel de fornecer informação de diagnóstico sobre o tipo de micro-organismo que pode estar causando alguma infecção na meninge, ou seja, causando meningite. A ocorrência de contagem elevada de leucócitos no líquor, sendo que a maioria é constituída por neutrófilos, é considerado um indício de meningite bacteriana. Do mesmo modo, se a contagem de leucócitos no líquor for moderadamente elevada e a porcentagem de linfócitos e monócitos for alta, há indício de uma meningite de origem viral, tuberculosa, fúngica ou parasitária. Uma contagem de células muito baixa, inferior a 25 células por milímetro cúbico, com contagem elevada de mononucleares, é indício de esclerose múltipla. Então, com essas informações laboratoriais preliminares e as observações clínicas, o médico pode começar um tratamento sem ter que esperar por resultados microbiológicos. A gente tem a análise bioquímica do líquor. Como o líquor é formado por filtração do plasma, seria de se esperar que nele tivessem presentes as mesmas substâncias químicas encontradas no plasma. Basicamente, isso não é verdade. Mas como o processo de filtração é seletivo e a composição química também é ajustada pela barreira hematoencefálica, os valores normais da substância no líquor não são as mesmas do plasma. A ocorrência de valores anormais são consequências de alterações na permeabilidade da barreira hematoencefálica, ou o aumento da produção ou do metabolismo das células neurais em resposta a alguma condição patológica, tendo raramente o mesmo significado diagnóstico de anormalidades plasmáticas. Então, o número de substâncias químicas clinicamente importantes no líquor é relativamente pequeno, embora em certas condições possa-se pedir outros tipos de exames. Vamos começar com a proteína no líquor, né? A composição proteica normal, a análise bioquímica mais frequentemente realizada no líquor é a determinação proteica. Normalmente, o líquor contém uma quantidade muito pequena de proteínas. Seus valores normais giram em torno de 15 a 45 miligramas por decilitro, né? Um pouco mais alto, muitas vezes a gente encontra nos lactentes e nos idosos. Então, o significado clínico de elevações dos níveis proteicos, né, são observados com maior frequência, obviamente, em casos patológicos, mas ocorrerão valores anormalmente baixos quando o líquor estiver sendo perdido pelo sistema nervoso central. E as causas de elevação, né, muitas vezes compreendem um comprometimento da barreira hematoencefálica, a produção de imunoglobulinas pelo sistema nervoso central, a depuração das proteínas normais do líquor e degeneração do tecido nervoso, uma meningite e uma hemorragia, né, também são condições que lesam a barreira hematoencefálica, né, e podem ser também as causas mais comuns de elevação de proteínas no líquor.
Evidentemente, elas também estão associadas à produção de um líquor opaco, né, e um aumento de contagem celular. Contudo, muitos outros distúrbios neurológicos podem causar elevação do nível proteico do líquor e não é incomum encontrar-se um resultado anormal em líquor transparente, com baixa celularidade. Além disso, também pode ocorrer a introdução de células sanguíneas, né, em uma amostra em virtude da punção traumática, né, e ocorrer a mesma coisa em relação às proteínas plasmáticas. As duas técnicas mais usadas para medir os níveis totais de proteínas no líquor, né, utilizam os princípios de turvação ou capacidade de ligação ao corante. Os métodos turbidimétricos foram usados por muitos anos e se baseiam na precipitação das proteínas pelo ácido sulfo-salicílico ou pelo ácido tricloracético, que é um reagente de escolha, pois ele precipita albumina e globulina por igual. As técnicas de ligação a corantes oferecem a vantagem de poder usar a amostra em menor volume e reduzir a interferência com fontes externas. Um método muito prático é o uso do corante como a Blue brilhante G250 e o princípio do erro dos indicadores produzidos por proteínas. Esse corante se liga a várias proteínas e não só a albumina. E a mudança de cor do corante, com um pH estabilizado de vermelho para azul, ocorre quando ele se liga às proteínas. Frações proteicas. Basicamente, as técnicas de turbidimetria, como vistas no slide anterior, a eletroforese, cujo meio de sustentação recomendado é o gel de agarose, e outros métodos para determinação de frações proteicas, como métodos sorológicos, no caso, um método enzimático para detectar a mielina proveniente da degradação do tecido neural. Glicose no líquor. A glicose entra no líquor por transporte seletivo através da barreira hematoencefálica, resultando em valores normais em torno de 60% a 70% da glicose plasmática. A glicose do líquor é analisada com o uso dos mesmos processos empregados na análise glicêmica. Então as amostras podem ser analisadas imediatamente, já que a glicólise ocorre também rapidamente no líquor. O significado clínico é a importância da determinação do nível de glicose no líquor restringe-se basicamente a valores abaixo da relação dos valores plasmáticos. Então a ocorrência de níveis baixos pode ter grande importância diagnóstica na determinação de agentes causadores de meningite. Os achados de níveis acentuadamente baixos de glicose no líquor, acompanhado pelo nível elevado de leucócitos e grande porcentagem de neutrófilos, é um forte indício de meningite bacteriana. Se os leucócitos forem linfócitos e não neutrófilos, a suspeita pode ser uma meningite tuberculose. Do mesmo modo, se for encontrado um nível normal de glicose com um número elevado de linfócitos, o diagnóstico pode ser preferencialmente de uma meningite viral. E a elevação do nível de glicose no líquor é sempre resultado de elevações plasmáticas, então nem sempre uma condição patológica. O lactato. A determinação dos níveis de lactato no líquor está se tornando um grande auxiliar no diagnóstico e tratamento de casos de meningite. Na meningite bacteriana, tuberculosa e fúngica, a elevação dos níveis de lactato para mais do que 25 mg por decilitro ocorre com muita frequência, e mais frequência inclusive do que a queda da glicose. E fornece ao clínico, então, uma informação mais segura quanto ao diagnóstico inicial, que é difícil. Os níveis de lactato no líquor permanecem elevados durante o tratamento inicial e caem rapidamente quando ocorre, então, o êxito terapêutico.
e representa, portanto, né, um método sensível, né, para avaliar a eficácia da terapêutica antibiótica. A destruição do tecido do sistema nervoso central, devido à privação de oxigênio, né, então também provoca o aumento do lactato no líquor. Portanto, a elevação dessa substância, do lactato, não se limita somente à meningite, mas pode ser resultante de qualquer condição que resulte na diminuição do fluxo de oxigênio para os tecidos. As hemácias também têm grande concentração de lactato, né? E pode então também dar resultados falsamente elevados, principalmente se o líquor for xantocrômico. Em relação ao líquor no laboratório de microbiologia, a função do laboratório de microbiologia na análise do líquor reside na identificação do agente casual da meningite. Para que isso ocorra, o micro-organismo deve ser recuperado do líquor através de sua proliferação em um meio de cultura apropriado. Em qualquer lugar, isso pode demorar de 24 horas, no caso de uma meningite bacteriana, até 6 semanas, no caso de uma meningite tuberculosa. Então a cultura normalmente é feita, mas ela é muito limitada. Consequentemente, a cultura do líquor fica mais para um processo confirmatório do que para um processo de diagnóstico. O laboratório de microbiologia tem vários métodos à disposição para obter informações para um diagnóstico preliminar. Esses métodos incluem coloração de Gram, coloração de Ziehl-Neelsen, que é álcool ácido resistente, né? Teste preparado com tinta nanquim, uma imunoeletroforese, teste de aglutinação em látex. A coloração de Gram é costumeiramente utilizada no líquor retirado de todos os pacientes com suspeita de meningite. Todos os esfregaços e culturas devem ser feitos com amostras concentradas, porque muitas vezes tem pouco micro-organismo presente no início da doença. Então o líquor é centrifugado a 1500 G por uns 15 minutos e as lâminas são preparadas a partir desse sedimento. Mesmo assim, usando uma amostra concentrada, tem um mínimo de 10% de possibilidade que as culturas sejam negativas. Logo, então, recomenda-se que sejam feitas hemoculturas, já que muitas vezes o micro-organismo causador da meningite também está presente no sangue. A lâmina do líquor feita pelo método de Gram é uma das mais difíceis de interpretar, já que o número de micro-organismos presentes geralmente é pequeno e facilmente pode ser desprezado, o que dá um resultado falso negativo. Além disso, pode ocorrer também resultados falsos positivos, se houver algum precipitado de corante ou um resíduo que tenha se tornado erroneamente semelhante a um micro-organismo. Portanto, muito cuidado ao interpretar a análise feita com Gram. A bacterioscopia, tá, para pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, né, que é a coloração de Ziehl-Neelsen, né, é feito só quando tem suspeita de uma meningite tuberculosa. E considerando, então, que o tempo da cultura das micobactérias é extremamente longo, né, o resultado positivo desse esfregaço é extremamente útil. As amostras de pacientes com suspeita de meningite fúngica, né, podem ser coloradas por Gram, mas também podem ser analisadas pelo nanquim. Esse último preparado tem a finalidade de detectar uma das causas de meningite mais comum, que é a meningite fúngica por Cryptococcus neoformans. Então, e esse teste ele é muito sensível, como a sensibilidade se a gente fizesse a mesma coisa na sorologia por látex, a sorologia do líquor por látex. E o líquor no laboratório de sorologia, ele basicamente está ligado ao diagnóstico de sífilis terciária ou neurosífilis. Então, a detecção de anticorpos associados a sífilis no líquor
ainda continua sendo um método necessário para o diagnóstico. Embora existam exames sorológicos diferentes para sífilis, feitos no sangue, né, o método recomendado para o exame do líquor é o VDRL, tanto no exame qualitativo quanto no semi-quantitativo. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like de boa para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo. Como diria José Antônio Pinheiro Machado, voltaremos!